Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no capítulo 36 do meu livro Conversando sobre Vida Plena. E o tema de hoje é o agente abortivo chamado suicídio, a idolatria da dor. Eu gostaria de escrever sobre esse tema pela constatação que faço diante de tantas pessoas desistindo da vida. Muito se diz que elas não queriam morrer, mas queriam apenas acabar com a dor que estavam sentindo naquele momento. E eu acredito nisso. Mas quando chega nesse nível, para mim, o que ocorreu foi um tipo de idolatria, a idolatria da dor. Não quero aqui minimizar a dor de ninguém, pois cada um tem a sua. Algumas foram causadas por suas próprias escolhas e muitas outras foram causadas por terceiros, conscientes ou inconscientes, propositalmente ou involuntariamente. Sim, pessoas causam muitas dores em outras pessoas. E meu objetivo não é amenizar este fato e nem absolver tais pessoas de suas maldades. Apenas quero dizer que há alternativas para lidar com a nossa dor, que não seja idolatrá-la. Por falar em causar dor, você pode ser uma vítima, mas ninguém só é vítima nesta vida. Cada um de nós tem a capacidade de causar dor em outras pessoas, e isso é mais comum do que gostaríamos. Ainda que de forma involuntária, isso é fato e deveria nos ajudar a diminuir o poder da dor em nós causada por outros, se lembrássemos que também somos capazes de provocá-la em outras pessoas. Não estou querendo culpar quem sente dor de estar sentindo dor. Estou apenas tentando ajudar quem precisa a olhar para a sua dor na dimensão correta, sem exaltá-la e sem usá-la para justificar ações, reações e o extremo de tornar-se como um ser que se adora, tornar-se a própria dor ao desistir da vida. Este é o último e mais trágico sacrifício em nome de uma dor real, porém exaltada, adorada e idolatrada. Desculpe, mas também não pretendo julgar sua dor. Eu tenho as minhas. Quem não as tem? Eis uma forma de não idolatrar a dor. Perceber que ela é inerente ao ser humano e a este mundo caído. Sim, você não é a única pessoa do mundo que sofre. Quem trabalha com reabilitação costuma falar de um fenômeno bem comum. Há exames de imagens e até mesmo laboratoriais que mostram quão grave a pessoa está e não se sabe explicar como ela ainda anda e não se queixa tanto de dor. Há outros exames que, contraditoriamente, não apresentam nenhuma alteração, mas o paciente tem a cara da dor, tem múltiplas queixas e seu dia a dia está completamente comprometido. Ele fica inabilitado para as atividades de rotina. Eu penso que isso ocorre por causa do aspecto emocional. É nas emoções que decidimos o que fazer com os fatos de nossas vidas. Podemos reagir positivamente diante de um diagnóstico sombrio ou reagir negativamente diante de um diagnóstico completamente simples de se resolver. É na mente que travamos nossas batalhas e nela escolhemos quem manda em nós. Podemos optar por nos deitarmos e rolarmos em nossas dores, ou podemos reconhecê-las, tratá-las e seguir em frente, deixando que elas sejam figurantes e não protagonistas de nossa história. Há tantas formas de provocar dores insuportáveis: o abandono, a traição, a rejeição, a indiferença, o descaso. Sem contar as formas físicas de causar dores emocionais profundas, como o espancamento, o estupro. Há dores provocadas por um tratamento de saúde, outras dores pela perda de um ente querido. Tudo isso é real e pode estar fazendo parte da vida de algumas pessoas, ou pode ser cumulativo em algumas vidas. Não estou dizendo que não é grave e que não doeu ou não dói, mas estou dizendo que essa dor não pode ser o seu Deus. Se você permitir que ela controle a sua vida, sua esperança se apagará e você passará o resto da vida se justificando e colocando a culpa de sua dor no mundo inteiro ou em alguém específico. Mas isso nunca resolverá o seu sofrimento. Isso o exaltará no topo de suas prioridades, que é mostrar para você mesma e para os outros que você tem razão em sentir dor, que a vida foi injusta com você e que, enfim, você é o único no mundo, não é compreendido por ninguém. Esse é um tipo de pensamento totalmente autodestrutivo. Assim, seguem-se as frases preferidas de quem adora seus próprios sentimentos, como se só eles existissem. Não quero que você sinta culpa por estar sofrendo, mas apenas que pare de tornar esse sofrimento o centro da sua vida.
Há tantas coisas além dele para você pensar. Há aqueles que lhe causam dor, mas há aqueles que tentam lhe ajudar. A idolatria da dor tem uma capacidade absurda de nos cegar. Só conseguimos ver o que alimenta os nossos sentimentos ruins. E não conseguimos enxergar o que pode nos trazer bons sentimentos e bons pensamentos. Há conhecidos e até desconhecidos que podem lhe tirar desse ciclo vicioso que começou com uma dor legítima e hoje torna-se uma dor adorada. Não sei o que me espera e nem o que ele espera, mas sendo bem realista e bíblica, não posso lhe enganar. A previsão deste mundo é que teremos aflições. Inclusive, os que servem a Deus não estão imunes a elas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Podemos sentir dores por não saber como lidar com a dor de quem amamos. Isso também acontece. Achamos que podemos ser a solução para a dor do outro. Mas isso não é real. Ninguém consegue ser a solução para a dor de outras pessoas. O máximo que podemos é amenizar com a nossa escuta, com palavras de conforto, mas solucionar só a cruz. Nela que todas as dores humanas foram carregadas e por ela podemos suportar a nossa vida aqui. Quando começar a doer ou quando não parar de doer, você tem a opção de tornar a sua dor o seu Deus ou de entregar a sua dor a Jesus. Eu tenho escolhido ao longo da minha vida entregar minhas dores a Jesus. Isso não significa que elas não foram reais. Significa que Jesus me é suficiente e eu decido não ser governada pelos meus sentimentos. Um fruto do Espírito Santo é a alegria e acredite, este é um dos meus maiores desafios diários. Desenvolver esse fruto significa aniquilar os resquícios da tristeza que a dor causa e não deixar que ela me governe. Há um céu para quem crê e nele Jesus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza e nem dor. Não espere uma vida ideal aqui, ela simplesmente não existe. O máximo que pode existir aqui são momentos ideais, mas eles passam. Idolatrar a dor, as circunstâncias, é colocar a sua vida no que é passageiro. É tomar decisões baseadas em situações que podem mudar a qualquer momento. Sentir dor é diferente de deixar que ela domine seus pensamentos, seus relacionamentos, suas decisões. Desafie-se a dominar a sua dor e não se deixar dominar por ela. Tome a decisão de tratá-la e colocá-la como figurante e não como protagonista. Creia na palavra de Deus que diz que para cada dor, para cada provação, Deus tem livramento, tem escape, de maneira que você poderá suportar. Quem idolatra a dor ouve a voz contrária à voz de Deus lhe dizendo: você não vai suportar. Aprenda a identificar e renunciar a essa voz. Entrega para Deus o seu coração dolorido ou mesmo sangrando e não pede de volta. Ele saberá cuidar e ele será plenamente adorado por você, lhe ajudando a caminhar de fé em fé, de força em força. Coloque suas expectativas no que é eterno. E se hoje a dor lhe invadir, diga para ela: você não me governa mais. Esse texto acima que eu acabei de ler foi escrito em um setembro amarelo. E eu achei perfeito para começar esse capítulo. O suicídio é o agente abortivo literal, pois ele mata o corpo, anulando qualquer forma de ter ajuda ou de reverter o quadro, impossibilitando a vida plena. Confesso que enquanto eu escrevi este livro, pensei em desistir da vida. Talvez aconteceu para que eu tivesse empatia com quem já pensou. Na verdade, assim como ter depressão, pensar em desistir não é pecado. Faz parte da trajetória aqui. Há dias realmente difíceis, há dores realmente quase insuportáveis e há problemas que parecem intransponíveis, mas nada disso pode nos dominar. Eu não tenho vergonha de dizer que já pensei em desistir, porque esse tipo de situação precisa ser trazida à tona no meio cristão. Não pode ser um tabu. Os cristãos não podem ser julgados por terem seus momentos de crise aguda. Se eles tiverem medo de expor seus pensamentos suicidas, eles não receberão a ajuda devida e se tornarão parte de uma estatística estarrecedora de suicídio entre cristãos. Falar sobre isso, buscar os motivos pelos quais esses pensamentos vêm, ajuda, dá luz, dá uma nova direção. Eu gosto de ler testemunho de sobreviventes à tentativa de suicídio ou de pessoas que contam suas histórias de pensamento suicida e como conseguiram evitar a tragédia, para que isso traga esperança, expectativa positiva para quem está na crise agora.
Estudos dizem que todo suicida se arrepende do ato segundos depois de dar o passo em direção à morte. Isso é provado, por exemplo, nos exames feitos no corpo de quem se enforca. No momento em que não tem mais volta, o suicida tenta de todas as formas salvar-se. E os médicos legistas conseguem explicar esse fenômeno com o exame feito no corpo. Pessoas que tentam suicídio tomando chumbinho e que não é suficiente pedem socorro e são levadas ao hospital para tentarem sobreviver. Pessoas que tentam o ato com uma bala de revólver que não acertam de forma que tenham morte imediata, a primeira reação é pedir socorro, pedir ajuda. Deus nos fez para a vida e não para a morte. Ainda que o desespero leve as pessoas a cometerem tal ato, não era isso que elas realmente queriam. Nós precisamos ficar atentos às pessoas que precisam de ajuda, mas elas mesmas sempre serão as principais responsáveis por suas vidas. Eu digo isso porque é uma tendência as pessoas que convivem com suicidas se sentirem culpadas e acharem que elas poderiam ter evitado. Esse é um dos piores tipos de luto, pois é o que carrega mais culpa e mais falsa culpa, o que pode acarretar mais tragédias pela frente. Lembro de um caso que um filho único adolescente se suicidou e dias depois os seus pais não aguentaram a dor e aquela culpa que tinham e aí se suicidaram também. O desejo de sumir e a falta de vontade de viver pode acontecer até nas melhores famílias, mas o pensamento suicida insistente é fruto de problemas emocionais profundos não tratados. É fruto de orgulho, de uma depressão crônica não tratada, fruto de um egoísmo exacerbado, pois a pessoa pensa somente nela e na forma de resolver o seu problema e não pensa na repercussão disso diante daqueles com quem ela convive. Lembro de um episódio na minha adolescência que a mãe de uma amiga minha que tinha 5 filhos e estava grávida do 6º se suicidou por ter descoberto um caso extraconjugal do seu marido. Foi muito terrível aquele velório. Ela não pensou em seus 5 filhos, alguns deles ainda crianças, que ficariam sem a mãe por escolha dela. Os filhos se sentem rejeitados ao extremo quando isso acontece. Assim também os pais ou cônjuges. Essa mãe passou por um trauma e tomou uma decisão drástica baseada em um momento que iria passar. Outra experiência que me lembro da minha infância é de um vizinho que nunca víamos brincando na rua, porque ele vivia para estudar. Estudava num colégio muito bom e caro em São Luís. Na época, era o Colégio Batista. Ele fez vestibular para medicina e não passou. Ele não soube lidar com o fracasso e simplesmente se enforcou com apenas 17 anos. Considerando que muitos casos de suicídio são por motivos pontuais, circunstanciais, eu creio que todo suicídio tem um envolvimento do diabo, o pai da mentira, e o inimigo do ser humano, que deseja destruí-lo de todas as formas. Em última instância, sim, o suicídio é uma batalha espiritual de alto nível, que alguns sucumbem e outros conseguem percebê-la antes de ir às vias de fato e sobrevivem e vencem para contar o testemunho e dizer que esta não é a solução. Sempre que alguém atenta contra a própria vida, a sua mente está crendo em alguma mentira sórdida de Satanás. Essa pessoa acha que não é amada, não é aceita, não é capaz, não irá conseguir resolver o problema. Todas essas conclusões não têm respaldo bíblico. Por isso, a importância de nos enchermos da palavra de Deus. Somente ouvir e meditar na palavra nos dará fé para prosseguirmos e desmentirmos tudo isso com a verdade de Deus. Creio que é preciso desenvolvermos um ambiente aberto na família, na igreja e na sociedade em geral, para tratar desse tema e poder ajudar pessoas que estão vivendo crises e não acreditam numa saída. Quanto mais ignorarmos essa realidade que pode bater na porta de qualquer pessoa, menos os afetados conseguirão vencer esse desafio e mais estarão vulneráveis a tomar uma decisão definitiva e fatal diante de problemas que poderiam ser solucionados. Lembro de um grande empresário que foi à falência e não soube lidar com o fracasso. Ele matou a esposa, filhas e depois se matou. O suicídio esconde algum tipo de pecado que não foi confrontado e tratado. Nesse caso, o orgulho fez esse homem destruir muitas vidas além da dele. Não deu a chance do resto da família reagir de outras formas diante da falência financeira.
Eu acompanhei uma sobrevivente de suicídio. Ela tomou bastante chumbinho e a igreja toda orava por ela. Ela tentou o suicídio ouvindo as canções evangélicas de sua preferência. É algo macabro. Como pode? Infelizmente pode. Ela era cristã. Sua família toda era cristã. E foi uma batalha enorme para que ela resistisse e vencesse a guerra naquele hospital. Ela venceu. Se tivesse conseguido suicidar-se, teria deixado 3 filhos ainda pequenos. Algumas semanas depois do ocorrido, ela novamente estava com pensamentos suicidas. Fui visitá-la e na hora que entrei em seu quarto, a palavra que me veio ao coração foi a que Jesus disse a Lázaro: sai para fora. Ela já estava viva, praticamente havia ressuscitado, para quem lembra do caso, mas ainda estava envolta a lençóis. Jesus mandou que as pessoas tirassem os panos que envolviam Lázaro. Naquele momento eu disse a ela que, apesar de viva, ela ainda estava envolta em panos. E ela se assustou, pois estava com os lençóis e usando a roupa de sua mãe, que havia morrido poucos anos antes daquela data. Eu a confrontei e disse que, se ela quisesse viver, precisava se desvencilhar de todos esses objetos que atraíam sim espírito de morte e alimentavam o seu pensamento suicida. Naquele mesmo instante, ela reconheceu que tinha muitos vínculos com todos os objetos da sua finada mãe. Infelizmente, o diabo usa esses objetos para envolver emocional e espiritualmente, e a pessoa passa a viver rodeada de um sentimento de morte o tempo inteiro. Foi uma manhã de libertação e essa pessoa está viva até hoje, vendo seus filhos crescerem e se formarem. É preciso ser sensível para ajudar essas pessoas, mas ao mesmo tempo ser firme para confrontá-las na origem desse desejo de suicidar-se, quando não é apenas um pensamento, mas um sentimento constante e que por vezes já se tornou uma tentativa. Quando o médico está tentando reanimar uma pessoa, ele tem que fazer movimentos bruscos que parece até que ele está matando. Quando estamos socorrendo alguém que está enredado por esse sentimento constante e destrutivo de tirar sua própria vida, precisamos ter coragem de fazer e falar coisas drásticas e verdadeiras, mesmo que pareça que estamos sendo duros. Queremos salvar a vida dessa pessoa, ainda que ela não entenda assim. Ficar alimentando seu vitimismo e mostrando compreensão na hora errada pode ser um estímulo para que ela concretize seu intento. Conheci um ateu que descobriu que estava com câncer e ele jamais daria o braço a torcer. Ele não gostava nem mesmo quando alguém falava de seu empreendimento, dizendo graças a Deus, pois ele respondia dizendo que era graças a ele que acordava 6 horas da manhã todos os dias para trabalhar e para construir aquela empresa. Quando ele se viu impotente diante do câncer, nem mesmo tentou o tratamento. Suicidou-se, pois queria decidir o dia da sua morte. Deixou uma carta para a família se despedindo. O orgulho precede a ruína. Precisamos tratar quando o caso é orgulho, pois Deus mesmo se opõe ao orgulhoso. E somente o humilde recebe graça divina. Na Bíblia, consigo me lembrar de pelo menos 3 casos de suicídio. O conselheiro Aitofel, que se matou após ter seu conselho rejeitado, isso é orgulho. Saul, que se jogou sobre uma espada porque estava vendo que ia perder a batalha e que seu reino seria entregue a Davi, isso é orgulho. E Judas, após trair Jesus, seu remorso e sua falta de humildade e de arrependimento o fez enforcar-se. Esse capítulo não é uma análise teológica sobre o tema. Acho desnecessário, para não dizer muito mau gosto e de péssimo testemunho. Por exemplo, cristãos comentarem em postagem de quem se suicidou, dizendo que essa pessoa foi para o inferno. Eu procuro falar e consolar os familiares. Isso em nada contribui e torna-se uma atitude de julgamento que a Bíblia reprova, e ainda em hora completamente infeliz. Poderíamos ser mais empáticos com os familiares e amigos da pessoa que suicidou. Esse é um dos piores lutos e muitos religiosos conseguem agravá-lo ainda mais. Outra postura que não resolve e, a meu ver, só estimula o suicídio é resumir todo o suicídio à depressão. A grande maioria nem mesmo foi diagnosticada com depressão. A grande maioria não estava tratando depressão.
Todos estavam passando por momentos difíceis que consideraram insuportáveis e por um impulso cometeram tal ato. Isso de jogar tudo nas costas da depressão acaba sendo responsabilizar uma doença, tirar a responsabilidade do suicida e colocar na doença que nem mesmo sabemos que existia, mas todos repetem como se fosse regra. Pessoas com sintomas de depressão acabam achando que será esse o seu fim. Então não dê ideia, não pense que concordar com o ato é algo que ajuda, pois isso acaba estimulando outras pessoas a praticá-lo também. Suicídio é um homicídio. A Bíblia diz que homicidas não entrarão no reino dos céus. Porém, aquele ladrão da cruz já tinha cometido vários crimes e ainda assim teve tempo para arrepender-se de seus atos. E Jesus disse que ele estaria no paraíso. Existem pessoas que matam outras, por exemplo, num acidente de trânsito. Não houve intenção de matar, mas elas são homicidas. Porém, creio que as difere de pistoleiros e assassinos em série, por exemplo. Há pessoas que matam em legítima defesa. Deus julgará todos nós, mas a nossa salvação não depende do que fazemos de bom para ganhá-la ou de ruim para perdê-la. Que saibamos aceitar os momentos de dificuldade sem usá-los como justificativa para a autodestruição. A Bíblia não mente e ela diz que Deus não nos dá provação que não possamos suportar. Pelo contrário, junto com ela, Deus nos dá livramento. A precipitação diante de uma provação pode colocar um ponto final numa vida que tinha tudo para dar certo. Eu posso dizer que já passei por lutas que pareciam insuportáveis e por problemas que eu não via saída. Mas nesta hora, a palavra de Deus era a bússola e eu dizia que de alguma forma tudo aquilo iria passar. E realmente passou. E estou aqui escrevendo este livro para mim e para você. Não permita esse agente abortivo lhe destruir. Vamos agora às perguntas para reflexão. 1. Você acha que cristão pode pensar em desistir da vida? Justifique sua resposta. 2. Você já pensou em suicídio? Em caso positivo, por qual motivo? 3. Como você conseguiu vencer o pensamento suicida? 4. Você já ajudou alguém com desejo de suicídio a desistir disso? Conte sua experiência. 5. Você acha que a igreja em geral dá abertura para esse tipo de tema? Justifique sua resposta. 6. Que atividades práticas a igreja em geral poderia realizar para ajudar pessoas desesperadas que querem tirar a própria vida? 7. Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se este conteúdo foi bom para você, curte, comenta, compartilha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.